Graça e paz. Amém. A paz do Senhor para todos. Amém. O Palavra de Vida de hoje está lá em Romanos 6, versículo 23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Amém. E o tema do nosso Palavra de Vidas de hoje é o preço do pecado. Então, pela manhã eu estava meditando nesta palavra e eu fiz um esboço dessa passagem de Romanos 6, a partir do versículo 15 até o 23 que foi lido. E eu já vi assim muitos dizerem as seguintes frases: Deus sabe de tudo. A carne é fraca. Não tem como viver em santidade. Não dá para fazer tudo o que a Bíblia diz. Se fosse assim, todos estarão perdidos. Estamos debaixo da graça. Uma vez salvo, sempre salvo. Engano. Mas Paulo, lá no versículo 15 de Romanos 6, ele nos diz: e daí? Havemos de pecar porque estamos debaixo da graça e não da lei? De modo nenhum. Lá no versículo 16, ele continua: se obedecermos a Jesus, sendo seus servos, viveremos, mas se obedecermos ao pecado, morreremos. Então, se obedecermos a Jesus, nós vamos viver. Mas se obedecer o pecado, nós vamos morrer. Versículo 17: antes, quando pecávamos, éramos escravos dele, do pecado. Mas agora que conhecemos a verdade e a doutrina da palavra, nós somos livres. Então, quando pecávamos, antes, é que nós vivíamos em escravidão. Eu já vi pessoas dizerem assim também: não, eu não vou para Jesus porque senão, eu vou ficar como um escravo, eu não vou poder beber, não vou poder fumar, não vou poder fazer isso, não vou poder fazer aquilo. Aí vai pro inferno. Quando na verdade ele está numa escravidão. Porque para ser feliz, porque para sorrir, para brincar, ele tem que encher a cara, ele tem que beber, ele tem que fumar, senão ele não é feliz. Então é uma escravidão. E se somos libertos do pecado, somos feitos como servos da justiça. Ou seja, tudo que é justo deve estar em nós. Então nós devemos ter frutos de justiça. Embora sendo fracos, devemos oferecer os nossos corpos para servir à justiça ao invés da impureza, que é uma escravidão. Porque todo aquele que vive pecando continua sendo escravo do pecado. Então, se você não consegue deixar de pecar, deixar de fumar, deixar de beber, deixar de praticar sexo fora do casamento, de adulterar, você continua sendo escravo do pecado. Você não é livre. Na escravidão do pecado e sem conhecimento da verdade da palavra, éramos isentos da justiça. Então, quando antes não conhecíamos a verdade, nós éramos isentos. Porém, agora que conhecemos a verdade e sabemos que não devemos fazer tal prática, nós somos culpados. Porém, o peso dessa escravidão é pior do que a morte, impossível de suportar, porque os frutos dela são terríveis. Mas agora libertos e transformados em servos de Deus, devemos dar frutos de justiça, frutos de santificação, para que tenhamos a vida eterna. Não dê desculpas para pecar. Só existem dois caminhos: vida com Deus ou morte com o inferno. Se permanecemos no pecado, o salário dele
que é a morte, virá, como nós acabamos de ler. O preço do pecado, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida. A morte de quê? A gente fala assim, mas eu tô vivo ainda, eu tô pecando, mas eu tô vivo. Será? A morte da alegria, da paz, a morte da esperança, da comunhão com Deus, da família, a morte do prazer, morte da saúde, da prosperidade, da vida eterna com Deus. Escolha a vida eterna com Cristo, que é o dom gratuito de Deus. Seja mais forte do que o pecado que hoje habita em você. Porque se você não consegue parar de pecar, porque o pecado habita em você. Filipenses 4,13, ele diz que tudo posso naquele Que me fortalece. E em Tiago 4, versículo 7, diz assim: sujeitai-vos, portanto, a Deus. Resistir ao diabo. E ele fugirá de vós. E Romanos 6, no versículos 13 e 14, ele fala assim: ofereça o seu corpo, cada parte dele, como instrumento de justiça a Deus. Saia da morte, da iniquidade. Não ofereça seu corpo como instrumento do pecado. Porque estais debaixo da graça e não da lei, não deixe que o pecado tenha domínio sobre você. Amém? Amém. Você está debaixo da graça e não da lei. Não deixe o pecado ter mais domínio sobre você. Do versículos 15 até o versículos 23 de Romanos 6, eu fiz um resumo. Leia esses versículos. Medite nesse versículo. Você tudo pode em Deus que te fortalece. Não dê desculpas para pecar, mas fuja do pecado, porque se você continuar pecando, significa que você é escravo do pecado e que na sua vida não tem o Espírito de Deus, mas tem E o a Espírito... alegria é momentânea, acaba num segundo. o Espírito das E o trevas. pecado vai o resto da vida. Então, vença o pecado, amém? Amém. Que Deus te abençoe e te guarde, que Deus resplandeça o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que Deus sobre ti levante seu rosto E nos dê a paz. e Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Amém.